Olá pessoal, professor Guilherme de Biologia, dessa vez para comentar a segunda fase da FUVEST para as vagas de 2012. Prova de conhecimentos específicos, né? Realmente a FUVEST caprichou, fez uma prova com um nível de dificuldade que pode ser considerado alto, né? Competente, né? Uma prova que não exagerou no nível de dificuldade nem nada, mas pegou detalhes, minúcias de cada item abordado, tá? Uma prova que exigia do aluno um alto poder de memorização, tá? Infelizmente, não exigiu maior capacidade analítica, com dados, relações entre o conteúdo e atualidades. Isso não apareceu nessa prova da FUVEST, o que, até certo ponto, é de se lamentar, tá? Porém, para alunos que estavam bem preparados, né, a prova realmente foi seletiva, tá ok? Então, vamos lá. São 6 questões, começando pela primeira questão, né? A questão fala sobre o transporte de gases pelo sangue, né? Então, o sangue transporta gás oxigênio e remove o gás carbônico gerado pelos tecidos, encaminhando-os para os pulmões, né? No item A, ele lembra que cada molécula de hemoglobina nas hemácias pode transportar até 4 moléculas de oxigênio. Um lembrete inócuo. Ordene os vasos sanguíneos, veia pulmonar, artéria pulmonar e capilares da circulação sistêmica de acordo com a concentração de hemoglobina saturada, de O2, neles encontrada, da maior para a menor concentração. E pede uma justificativa. Bom, pessoal, nós temos que a maior parte aliás, o oxigênio, ele é transportado no sentido crescente, né, do menor para o maior, da seguinte maneira. Então, ele começa com a veia pulmonar sai dos pulmões e entra no coração, trazendo o sangue arterial. Sai dos pulmões, trazendo o sangue arterial para o lado esquerdo do coração. Aí, esse sangue abandona o coração pela artéria aorta, segue, então, para os órgãos. Em cada órgão você encontra o quê? Capilares. Nesses capilares, há uma troca de oxigênio por gás carbônico, o oxigênio liberado para os tecidos, o gás carbônico fazendo o trajeto oposto dos tecidos para o sangue. E aí, então, o sangue já venoso retorna pelas veias cavas, chegando ao lado direito do coração. Esse sangue venoso passa, então, pela artéria pulmonar para chegar aos pulmões, onde será arterializado. Ok? No item B, retornando, ele pede, então, para você traçar como é que o gás carbônico é transportado dos tecidos para os pulmões. Além daquele 5% de CO2 que é dissolvido no plasma, nós temos, então, a maior parte do restante transportado na forma do íon bicarbonato. Você vê aí no visual, não é? O íon bicarbonato é formado através da reação de água e gás carbônico, tá? Forma-se, então, o íon bicarbonato com prótons de H+. Ainda tem uma pequena quantidade que é transportada também associada à hemoglobina. Tá ok? Então, tá aí a questão número 1. Vamos à questão número 2. Uma questão que trata sobre ciclo menstrual, tá? Ele fornece, então, 3 gráficos, né? E faz 3 perguntas, 3 itens A, B e C. No item A, nas linhas horizontais abaixo das figuras A e B, indique com a letra M o início da menstruação. Então, vamos lá para o gráfico A, ciclo ovariano. Bom, você lembra que a menstruação vai acontecer por uma queda no nível de progesterona. Essa queda é causada pelo quê? Pela atrofia do corpo lúteo, tá? Então, a atrofia do corpo lúteo vai sinalizar o início da menstruação. Veja aqui na resposta, a letra M inserida ali logo depois que o corpo lúteo acusa a sua atrofia, tá? O início da menstruação também começa quando o endométrio, né, que é a forração interna do útero, descama, ok? Então, isso no gráfico B, ciclo uterino, né, ocorre aqui, ó, no finalzinho, tá vendo tá a letra M? Então, nós temos aí o início da descamação do endométrio, ok? Na letra B, linha horizontal abaixo da figura O, da figura C, indique com a letra O o momento da ovulação. Então, um pico na concentração de LH, tá? Logo em seguida, nós temos a ovulação. Então, a sua resposta devia estar aqui, ó, tá?
Letra O colocada aí mais ou menos coincidente, talvez um pouquinho depois do pico. Se você colocou coincidente com o pico, eu acredito que vai ser aceita a sua resposta. Tá legal? E o item C, ele pergunta, na gravidez, o que ocorre com a produção dos hormônios representados na figura C? Então, os hormônios são os hormônios ovarianos, né? Os hormônios hipofisiários, o FSH e o hormônio luteinizante. Na gravidez, nós sabemos que o nível de progesterona é sustentado alto, tá? E a progesterona em nível alto produz um efeito feedback negativo sobre a hipófise. E a hipófise, então, mantém-se hipoativa no que concerne à produção de FSH e LH, tá? Esses hormônios, esses dois hormônios ficam sendo produzidos no nível bastante pequeno, tá ok? Então tá aí a questão número 2, vamos à questão número 3, uma questão que envolvia genética, tá? Você vê aí a figura, pessoal, onde ele representa o cromossomo X humano e do ladinho o cromossomo Y humano, né? Fazendo notar que os dois apresentam uma região homóloga, uma região de conteúdo coincidente. E ele até diz no enunciado que nesta região ocorre permuta entre esses segmentos. Entretanto, essa observação não é usada na questão, tá? Então, ele fornece um heredograma, né? Figura B, os indivíduos 1,1 e 2,2 são afetados por uma doença que tem herança dominante ligada ao cromossomo X, ok? Perguntas. Você vê aí o indivíduo 1 afetado, o indivíduo 1,2 normal. Esse casal tem 2 filhos, um menino normal e uma menina afetada, tá? Perguntas. Desenhe os cromossomos sexuais de 1,1 e 2,2, representando-os como aparecem na figura A. E no item B, indique os genótipos de 1 e 2,2, localizando nos cromossomos desenhados o alelo Dzinho, normal, e o alelo D maiúsculo, Dzão, que determina a doença, tá? Então, veja lá as respostas. Opa, as respostas estão aqui. Nós temos no item A, o desenho do indivíduo 1 é um homem, portanto, tem um representante do cromossomo X, herdado da sua mãe, e um representante do cromossomo Y, herdado do seu pai. Já o indivíduo 2,2, uma menina, uma mulher, tem 2 cromossomos do tipo X. Um vem do pai e um vem da mãe. Tá legal? No item B, nós vamos introduzir, então, os alelos presentes em cada indivíduo. O indivíduo 1,1 é um homem afetado, portanto, ele tem no seu cromossomo X o alelo Dzão, tá? E o indivíduo 2,2 é uma moça afetada, tá? Mas a mãe dela é normal. O cromossomo X que recebeu do pai, que é afetado, tem um alelo Dzão. E o cromossomo X que veio da mãe, que é normal, tem um alelo Dzinho. Essa, entre as questões dadas, as questões fornecidas, era uma questão que pode ser considerada até nível médio de dificuldade, tá? Você, portanto, teria aí uma alta chance de acerto, né? Você que estudou, que se preparou bem, ok? Questão número 4. Ele fornece, então, uma espécie de cladograma, né? Vamos dizer, uma árvore filogenética com os principais filos do reino animal, tá? Coloca aí algumas introduções, 1, 2, 3 e 4. Cada introdução dessa representa uma característica pertinente ao grupo, né, que a introdução acaba abrangendo, tá? Então, aí ele faz as seguintes perguntas. Liste as características morfológicas que correspondem, respectivamente, aos retângulos com números 1, 2, 3 e 4. Então, havia algumas possibilidades, nós listamos aqui as principais. Número 1, por exemplo, pode dizer respeito a tecidos verdadeiros, uma vez que exclui apenas poríferos, colocando todos os demais filos, né? Número 2, 3 folhetos embrionários, né? São os animais triblásticos, tá? Esse grupo exclui apenas os quinidários. Número 3, animais euterostômios, é o grupo que inclui apenas os equinodermos e os cordados. Animais euterostômios são aqueles que, simplificando, tem no blastóporo originando, o blastóporo deles origina o ânus, né? Número 4, diz respeito a anelídeos e artrópodes, portanto, o corpo segmentado, né? A metamerização, ok?
No item B, ele pede para você ordenar de acordo com o seu surgimento na história evolutiva, né, do grupo, da mais antiga à mais recente. Pulmões, ovo amniótico, coluna vertebral, endotermia e cérebro. Então, se a gente considerar os cordados, desses, o primeiro listado é o cérebro, né, que surge inclusive em protocordados, que ainda não apresentam, são cordados, mas não apresentam ainda a coluna vertebral. Em seguida vem a coluna vertebral, né, caracterizando o subfilo dos vertebrados, dentro do filo dos cordados. Em seguida, vem os pulmões, que já aparecem no grupo dos anfíbios. Né? Ovo amniótico, caracteriza o ovo terrestre, né? Característica que aparece a partir de répteis. Né? E, finalmente, a endotermia, característica de controle de temperatura corporal, geração de calor interno, que caracteriza apenas aves e mamíferos. Tá? Então, uma questão que, principalmente no item A, né, requer também que o aluno tenha uma certa habilidade de memorização de características de cada um dos grupos. Tá ok? Questão número 5, uma questão de botânica. Né? Ele diz o seguinte: na Vitória Régia, mostrada na figura abaixo, os estômagos localizam-se na superfície superior da folha, o que acontece também em outras plantas aquáticas, contrastando com as plantas terrestres, em que a maioria dos estômatos aparece na superfície inferior da folha. Tá? Duas perguntas. Considerando o ambiente em que a Vitória Régia ocorre, seus estômatos passam a maior parte do tempo abertos ou fechados? Justifique sua resposta. Então, ambiente aquático, que implica num alto grau de hidratação das células das folhas. Quando as células estomáticas ficam bem hidratadas, elas turgescem, aumentam a turgescência e os estômatos, então, se abrem. Tá? Resposta: os estômatos ficam abertos devido ao alto grau de hidratação das células estomáticas, levando-as a estarem constantemente túrgidas. Tudo bem? Item B. Liste o que entra e o que sai dos estômatos abertos ou do estômato aberto de uma folha. Ora, o estômato é uma estrutura que está na entreface entre o lado de dentro e o lado de fora da folha. Por ali passam os gases relativos à fotossíntese e à respiração, gás carbônico e oxigênio, tá? Além também da saída de vapor de água, né, ligada à transpiração vegetal, tá? Ora, o que entra e o que sai vai depender, na verdade, né, da hora do dia, do nível de, por exemplo, iluminação, tá? Se a planta, por exemplo, tem uma iluminação suficiente para estar acima do PCF, você vai ter uma entrada de oxigênio e uma saída de gás carbônico, tá? Desculpe, ao contrário, uma entrada de gás carbônico e uma saída de oxigênio, já que a velocidade de fotossíntese está acima da velocidade de respiração. Se a planta estiver recebendo luz abaixo do PCF dela, pode acontecer a inversão, tá? Portanto, eu acho que uma resposta neutra seria mais adequada, indicando que a passagem de gás carbônico e oxigênio, né, além de uma saída de vapor de água. Tá ok? Vamos à questão número 6, fala sobre o coco da Bahia, né, também chamado coco verde, tá? E fala que o coco é uma monocotiledônia de grande porte, né? E aí eu vou ler um trecho do texto que é importante. Suas flores, depois de polinizadas, originam o chamado coco verde ou coco da Bahia. A água de coco é o endosperma, cujos núcleos triploides estão livres no meio líquido. O coco da Bahia é um fruto ou uma semente? Copie a frase do texto acima que justifica a sua resposta. Então, o coco, gente, é considerado um fruto, tá? Ele é o desenvolvimento do ovário da flor, não é? Do ovário do gineceu. E a passagem do texto que pode indicar que o coco é um fruto é, aspas, suas flores, depois de polinizadas, originam o chamado coco verde ou coco da Bahia. Ok? O item B, o endosperma triploide, é uma novidade evolutiva das angiospermas. Que vantagem essa triploidia tem em relação à diploidia do tecido de reserva das demais plantas? A triploidia, ou seja, o fato do endosperma ser formado por células que apresentam não 2, e sim 3N cromossomos, né, traz a vantagem de que essas células podem acelerar a produção de reservas nutritivas. E estas células costumam ter também um volume aumentado, que possibilita que elas armazenem maior quantidade de vitelo.
essa quantidade de vitelo maior possibilita, então, uma aceleração do desenvolvimento embrionário dos embriões em angiosperma. Tá ok? Então é isso, gente. Chegamos ao fim. Espero que, apesar da dificuldade da prova, uma prova que, embora dificultosa, não é? O aluno que estudou bastante, que se aplicou, tá? Pode ter ido muito bem, né? E eu espero que seja esse o seu caso. A gente se vê, um abraço, até mais.